Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. O Ministério da Saúde divulgou no último ano um aumento de mais de 20% no uso de ansiolíticos durante a pandemia, especialmente entre os profissionais da saúde. Uma proporção considerável de profissionais com sintomas de depressão, ansiedade, insônia e angústia. Especialmente mulheres, enfermeiras, profissionais diretamente envolvidas no diagnóstico, tratamento ou prestação de cuidados de enfermagem a pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Foi o que a revista médica JAMA relatou em estudo feito na China. Com as horas exaustivas e intensificação do trabalho, distanciamento físico de familiares e amigos, a insegurança da exposição ao vírus, foi percebido um agravamento das doenças psíquicas e emocionais, fazendo com que a busca pelo uso de medicamentos psicotrópicos crescesse ainda mais. Sobre o assunto, vamos conversar agora, aqui mesmo no programa Viver é Melhor, com o Dr. Marcel Vellanones, médico psiquiatra, especialista em dependência química e psicogeriatra do Hospital Santa Mônica, referência em tratamentos de saúde mental de São Paulo. Que é muito bem-vindo à Super Rede Boa Vontade de Rádio. Bem-vindo novamente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui de volta e vamos lá para esse momento para tirar dúvidas, para saber um pouquinho mais sobre esse tema. Muito gratificante estar aqui novamente. Doutor Marcel, de que forma quem trabalha nessa área, na área da saúde, tem recebido assistência para a sua saúde mental? A gente tem percebido que os profissionais da saúde estão começando a serem olhados, né, nesse momento de pandemia e tudo, porque a gente sabe que tem uma grande carga emocional, afetiva, grande carga física por conta da pandemia, trabalho redobrado. Então, no momento que todo mundo fala para ficar em casa, os profissionais de saúde são encorajados a continuar trabalhando e trabalhando muito. Isso dá um fardo muito pesado para o profissional de saúde e, por conta disso, estão começando a se olhar e a terem mais cuidados com ele, principalmente com a saúde mental, né, e a saúde como um todo. Então, para isso, assim, a Organização Mundial de Saúde tem feito cartilhas, né, de orientações gerais da pandemia, à população geral, mas tem uma cartilha específica para os profissionais de saúde, para os cuidadores, né? A Fiocruz também, né, do Ministério da Saúde aí, também fez uma cartilha muito boa a respeito do cuidado com os profissionais de saúde, né, nesse momento de pandemia. E alguns programas que, assim, vai depender de cada serviço. Tem serviços que têm um cuidado maior com o profissional e tem alguns que eles terceirizam isso daí, mas a gente sempre tem, por exemplo, a gente vê de grandes hospitais que eles têm uma equipe de saúde mental responsável, um psiquiatra, um psicólogo, que vai monitorar esses pacientes, esses números de afastamento desses profissionais. A gente sabe que as doenças psiquiátricas, as doenças mentais, elas são uma das principais causas de afastamento dessa população, né, dos profissionais de saúde. Então, eles ficam muito atentos. E a gente tem um exemplo bem interessante, que é para profissionais de saúde do SUS, que é o Telepsi, que é parceria do Ministério da Saúde e o Hospital das Clínicas lá de Porto Alegre, que tem um atendimento à distância aí e oferece um suporte psicológico, emocional, né? Então a gente tem algumas atividades aí, nada amplo, mas a gente já vê alguns projetos aí que olham a saúde mental. Certo, e diante de tanta pressão, pode existir uma predisposição para a automedicação, doutor? Como se proteger disso? O grande problema do profissional de saúde é que ele tem uma facilidade de acesso aos medicamentos, né? Então, aos calmantes também, aos ansiolíticos e aos anestésicos. Isso é muito comum, porque tá ali, tá fácil. Como eles já têm um certo conhecimento das doenças e dos problemas, acabam se automedicando. Eles não passam por uma
uma avaliação formal. E uma pesquisa que foi feita recentemente, foram visto que os atendimentos aos médicos e aos outros profissionais de saúde, eles não são um atendimento completo, como deveria ser. Quando o profissional que está atendendo avalia um profissional de saúde, ele parte do princípio que a pessoa já sabe de muita coisa, né? Então ele não pergunta tudo o que deveria perguntar, ou subestima, ou já deixa de falar coisas achando que a pessoa já sabe, por ser da área da saúde. Então, às vezes eles são um pouco negligenciados. Então, assim, para prevenir, a gente tem que, sempre quando a gente vai buscar sobre o assunto, sobre o tema, vai estudar sobre isso, a gente vê que o burnout, né, que é o esgotamento de tanto estar trabalhando e tudo, é um dos principais fatores de risco que leva a pessoa a se automedicar. Então, a gente tem que ficar super atento a alguns sinais de alerta, né, que são comuns aos trabalhadores da saúde, que é a família que tem que ficar de olho, são os outros profissionais que estão juntos. Sim, e quais seriam esses sinais que devemos estar atentos para, inclusive, formar uma rede de apoio para esse profissional, doutor? Irritabilidade, insônia ou sonolência, né? Falta de apetite, baixa concentração, a pessoa fica desanimada ou muito acelerada, fraqueza, baixa energia, dificuldade de relaxar, ou fica sempre relembrando os acontecimentos do dia a dia. Então, assim, são tudo situações que vão levar a um quadro de esgotamento, aumento de nível de ansiedade, até de quadro de depressão e tudo mais, ou o próprio burnout, o esgotamento, que pode levar a pessoa a se automedicar, né? Então a gente sempre tem que ter dicas e ações preventivas na questão de, para não chegar no desfecho final de um burnout, de um esgotamento, cuidar do sono, cuidar da alimentação, tentar, por mais que seja um momento bem ímpar, aí, um momento bem peculiar, tentar manter uma rotina, né? Então, assim, filtrar um pouco das informações alarmistas, porque aí começa grupos de WhatsApp que sabem do caos que está vivendo em todo o local. Buscar pessoas, colegas de trabalho que têm esse mesmo problema para ver se compartilha alguma solução. Manter atualizado com pesquisas, isso é importante, porque às vezes muita gente fala, não, mas tal remédio é bom, tal remédio é ruim. Mas aí discute um remédio que foi bom lá atrás, agora a gente vê que não é mais, né? E aí às vezes leva um equívoco, uma supermedicação, dedicar um tempo para você mesmo, estratégias para administrar o estresse, como meditação, técnica de relaxamento, respiração, enfim, além dos cuidados, né, básicos, com uma equipe de psicólogo, uma equipe de psiquiatra. Então, são várias ações, né, para tentar evitar o desgaste profissional, para que a pessoa não leve o desfecho do abuso da medicação. Sabemos que há casos em que as doenças já se instalaram. Então, doutor Marcelo Vila Nunes, falando aqui com a gente dos casos de ansiedade em profissionais da área da saúde. Como proceder, então, doutor Marcelo, diante dessa circunstância? Os casos em que as doenças já se instalaram, de que forma ocorre o tratamento? Perfeito. Quando a gente fala isso, então, quando já tem uma patologia instalada, então, assim, tem algo que a gente precisa saber. Primeiro, essa patologia é uma ansiedade, é uma depressão que a pessoa já está, ou já é uma dependência química pelo abuso de um anestésico ou pelo abuso de um ansiolítico, né? São alguns cenários que podem ocorrer. A partir do momento que a doença está instalada, não tem jeito, vai precisar de uma ajuda médica, de uma ajuda profissional especializada, né? E tentar engajar o profissional da saúde para o tratamento, porque às vezes ele não vai fazer o tratamento direitinho, porque ele acha que ele já sabe, ele vai negligenciar, vai ter essa tendência a querer controlar como que aumenta, como diminui a medicação. Então, tentar motivar a pessoa, o profissional, para o tratamento e acompanhamento formal, psicólogo, psiquiatra, para manejo, para tratamento certinho. Uma vez que já está com problema, já que a prevenção primária não ocorreu, já parte para a intervenção.
né? E aí, dependendo do tipo, se for uma ansiedade, uma depressão, vai estar com remédio, vai fazer terapia. Se for já um quadro de dependência química e alguns outros passos, né? E aí tem diversos programas para isso. A Unifesp, a Uniad, né, em parceria com o CREMESP, tem desde 2002 um programa, por exemplo, para médicos dependentes químicos. Tem algumas etapas, alguns regimes que isso é feito internacionalmente. Vai depender muito de cada caso, mas a intervenção já vai ter que ser necessária. Agora são 14 horas e 27 minutos, olhando aqui no nosso relógio, 14h27, no horário de Brasília, 13h27 em Manaus, Amazonas. O agradecimento pela sua presença, doutor Marcel. Fica o espaço para o seu recado final, enquanto profissional da área da saúde, para os seus colegas de profissão, e eu desejo que o senhor tenha também uma boa tarde de trabalho. Boa tarde, eu que agradeço, Rafael, foi um prazer estar aqui novamente. A grande questão é, né, nós enquanto profissionais de saúde, nós também não estamos imunes a nada, né? A gente também adoece, a gente também pega Covid, a gente também está vulnerável. Então, por conta disso, a gente não precisa ter o pensamento de que somos onipotentes, ou que sabemos tudo, ou que damos conta de tudo, né? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar para a gente, um cuidado mais apurado, porque a gente só vai conseguir cuidar do outro bem cuidado quando a gente sabe se olhar. Então, assim, a gente precisa saber se cuidar, se olhar, e para isso, avaliações, consultas de prevenção, né? Estar em contato com uma boa rede de apoio para poder minimizar essas pequenas oscilações aí, e assim, não ter medo, vergonha de procurar por SAMU da saúde, né? Nós somos seres humanos como qualquer um e a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. Acho que esse é o grande recado aí. E sempre que precisarem, estou aqui disponível. Um abração. Outro ao senhor doutor Marcel Vela Nunes. Informações pertinentes a toda a nossa audiência. Agradecimentos a ele pela presença, o médico psiquiatra, especialista em dependência química e também psicogeriatra do Hospital Santa Mônica, referência em tratamentos de saúde mental em São Paulo. Ele participou com a gente aqui no programa Viver